Meus queridos, sem mais demoras, eu gostaria de compartilhar um texto que Deus tem colocado em meu coração. Para isso, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Pode achar aí na sua Bíblia, onde você estiver, e mantenha a sua Bíblia aberta, será de grande utilidade para você compreender aquilo que será falado e acompanhar. Bom, eu vou ler aqui na tradução Nova Almeida atualizada, né? Vou estar lendo aqui nesta versão. Então o texto diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar nesse momento? Pai querido, te adoramos, Senhor, nesta manhã. Como é bom estarmos aqui reunidos em Teu nome, sabemos que a Sua presença é real, ela é forte no nosso coração. Te agradecemos, meu Deus. Vai além de mim mesmo, Senhor, pelo Teu Espírito, e fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem nesta manhã é vivendo a unidade. Vivendo a unidade. Nós vamos meditar um pouco nesse texto. Irmãos, o ponto central desta carta de de Efésios, é o que Deus fez através de Jesus Cristo por nós, pela sua igreja. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, eles tratam sobre a questão mais doutrinária do que prática, mais doutrinária. Paulo vai construindo ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tecendo toda a doutrina e falando sobre a salvação em Jesus, Ele como nosso Redentor ali no capítulo 1, falando que os nossos pecados foram perdoados através do sangue de Jesus Cristo, falando sobre a riqueza da sua graça. Depois, mais adiante, no capítulo 3, no capítulo 2 e 3, ele continua falando sobre essa questão, falando que Jesus, ele derrubou a parede de separação que estava no meio, separando os povos, e em Jesus, Deus nos fez um só povo. E o núcleo é Jesus, né? O foco é Jesus. Você vai achar, por exemplo, no capítulo 1, sempre essa expressão, em Cristo. Deus fez isso, Deus fez aquilo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E assim o apóstolo vai tecendo toda esta doutrina bíblica no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 4, 5 e 6, os próximos 3 capítulos, Deus inspira o apóstolo Paulo a trazer uma questão mais prática. Então nós vemos aí a primeira parte, doutrina, podemos dizer assim, não que só haja doutrina pura, nós podemos levar para o lado prático, mas a prática, o dever, está mais a partir do capítulo 4, 5 e 6. E ali o apóstolo Paulo então trata nessa questão. O primeiro capítulo vai falar das nossas riquezas em Cristo, somos chamados pela graça para pertencer ao corpo de Cristo, e a partir do capítulo 4 então, ele vai falar sobre o andar, e ele usa essa expressão mesmo em algumas traduções, vai usar exatamente essa expressão. Por exemplo, o versículo 1, o apóstolo vai dizer assim: andeis como é digno da vossa vocação que recebestes. Então aqui ele está dizendo a forma que eu e você, nós como igreja devemos viver de uma forma muito prática, e nesses versículos que nós lemos, ele enfoca a unidade do corpo de Cristo, a forma que nós devemos viver esta unidade. Vivendo a unidade,
primeiramente, vamos olhar aqui para o versículo 2, vivendo a unidade pela prática do amor. Sim, porque ele vai dizendo aqui sobre a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, mas na verdade, cada valor desse aqui, cada característica que nós devemos ter, além de ser um fruto do Espírito, esse fruto, ele se resume na palavra amor. Nós poderíamos dizer até que o fruto aqui é o amor com os seus gomos, não é verdade? Os seus gomos, a humildade, a mansidão, a longanimidade, e enfim, se nós quisermos saber mais, irmos mais a fundo, vamos a Gálatas, né? Ali no versículo 22 do capítulo 5, que vai falar sobre todas essas questões. Então aqui o que está em questão é a prática do amor, poderíamos resumir assim, a prática do amor. 1 Coríntios 13 também vai dizer que o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Olha só, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso, ou seja, o amor é humilde. É a primeira característica que nós vemos aqui na prática do amor. O versículo 2, acompanhe comigo, ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Humildade. Irmãos, a ideia aqui desse texto é uma mentalidade de humildade. E nós vemos isso no exemplo de Jesus. Filipenses 2 vai nos dizer, do 5 ao 8, esse capítulo, enfim, no começo ali, que ele nos diz que nós devemos ter esse mesmo sentimento, essa mesma forma de pensar, de sermos humildes. Jesus, ele abriu mão dos céus, abriu mão de todas as coisas, e o texto vai dizer, humilhou-se, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e em figura de ser humano, ele humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, a palavra de Deus nos diz. Irmãos, se tem uma característica muito forte, a qual nós devemos imitar do Senhor Jesus, é esse comportamento humilde de servo. A pessoa que ela de fato é humilde, não tem erro. Você vai perceber que ela tem um coração de servo, que serve. Não apenas dizer assim, eu sou o servo de Jesus Cristo, né? Isso é fácil dizer, mas ela serve. Alguém já disse que o servo que não serve mesmo, né? Porque não é bênção para ninguém. Mas Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele serviu aos seus discípulos sendo o Senhor, e é o exemplo que nós devemos seguir de humildade, o exemplo de Jesus. Meus irmãos, em outras palavras, ser humilde é eu reconhecer o valor do meu irmão. Não desprezar aquilo que Deus tem me dado, seria uma falsa humildade. Com certeza, Deus tem dado a você valores, dons, coisas que você sabe fazer, capacidades vindas do seu espírito, que são os dons. Não podemos desprezar isso, mas também precisamos considerar o nosso irmão. Entender que ele faz parte da igreja, do corpo de Cristo, e que nós precisamos trabalhar juntos em unidade. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Certa vez, eu fui para uma igreja, não vou dizer o nome aqui que não convém, mas passei alguns dias com o pastor da igreja, um pastor relativamente novo, não esteve em toda a história da igreja, e uma tarde ele trouxe para mim, uma pilha assim de fotos, né? Já faz tempo, né? A gente vai ficando velho e vai falando do passado, não era difícil tirar foto com o celular, pilha assim de fotos, e ele começou a mostrar, as primeiras fotos você já imagina, daquele jeito, né? Amarelona, preto e branco. E aí ele começou a mostrar. Quando eu estive lá, eu percebi um templo enorme, suntuoso, alto, mas que não tinha ninguém nos cultos. E quando eu olhei para aquelas fotos, eu vi um templo enorme, não aquele mesmo, mas de madeira, suntuoso, alto, muito bonito. E a cidadezinha estava começando ainda, as casinhas todas de madeira, sabe? As ruas todas de terra, cerquinha de madeira, aquela coisa de começo, mas já estava lá a igreja. E o pastor começou a contar a história da igreja para mim.
E os tempos passados que ele ouviu dos irmãos e aquela coisa toda, talvez até conheceu a igreja sem ser pastor ainda, e ele começou a contar as grandes coisas que Deus fez. A igreja cresceu, se fortalecia cada dia mais, eles inclusive, Deus os abençoou financeiramente, compraram muitas propriedades, muitas coisas além ali daquele espaço do templo, e eles estavam felizes. E aí comecei a olhar as fotos ali no meio da história, as pessoas transbordando de alegria, aquele povo unido, junto, e eu comecei a imaginar aquela igreja abençoada, e o pastor continuou contando e disse, mas de repente, e talvez você que está me ouvindo sabe de uma história triste dessa, as coisas começaram a desandar, divisões, que é o contrário de unidade, desunião, irmãos brigando contra irmãos, aquela coisa toda, talvez por coisas tão simples, que poderiam ser resolvidas, deixadas de lado certas questões, e começaram as brigas e as divisões, muitas pessoas saíram, e então eu conheci uma igreja ainda lutando para se levantar. Esta é a situação. Quando nós não prestamos atenção naquilo que é a palavra de Deus e não valorizamos naquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós caímos, a igreja cai em erros graves, destrutivos, que destroem a igreja. Mas quando nós prestamos atenção naquilo que Deus nos fala e praticamos e vivemos isso, a bênção. Como eu já disse, o Salmo 133, que é muito bom que os irmãos vivam em união, e aquele Salmo termina dizendo, porque ali o Senhor opera a sua vida e bênção para sempre. Há grande bênção e grandes vitórias para esta igreja, na unidade que o Senhor nos ensina. Mas, então, irmãos, nós precisamos olhar para essas coisas, perceber que nós precisamos reconhecer o valor do outro, respeitar e por isso servi-lo, ajudá-lo, abrir mão de certas coisas, promovendo assim a unidade. Orgulhoso, querido, pessoa orgulhosa não consegue conviver muito tempo com ninguém. Ela não consegue servir as pessoas. Ela pode por um certo tempo ainda dar uma embromada, mas ela não suporta isso. O orgulho não permite que eu e você vivamos em unidade no povo de Deus. Ela se acha mais que as outras, ela se vangloria e acaba ficando isolada. Mas a palavra de Deus diz que não deve ser assim, nós devemos ser humildes como Jesus foi. Mas o outro ali também que o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós devemos ser mansos, mansidão. Essa palavra mansidão não é de hoje, já nos tempos passados sempre foi desprezada. Jesus que veio valorizar essa palavra mansidão e nos ensinar que nós devemos ser mansos. Mas mansidão não tem nada a ver com fraqueza, aquela pessoa de joelhos trêmulas, fraca, de psicológico, de espírito, de tudo mais. Não tem nada a ver, pelo contrário. A mansidão é sinônimo de força. A mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. De novo, falando do passado, eu lembro de uma propaganda que há muito tempo tinha de um pneu, não lembro, talvez você vá lembrar, de um pneu, não sei se era Goodyear, qual era o pneu, um pneu famoso aí, e esse pneu vinha ali com tudo, ele sozinho, sem carro, sem nada, ele vinha com tudo aquela violência que nem fosse um carro, e de repente tinha um abismo grande, quando ele chegava na beira do abismo, ele parava, e ficava ali, aí vinha uma frase assim, força sem controle não é nada. Irmãos, você pode ter um carrão, um carrão potente, 2.0, sei lá, 3.0, alguma coisa assim. Mas se ele não tiver um bom sistema de freio e um pneu que não seja liso que nem um balão, tenha travas mesmo, um bom pneu de qualidade, você está correndo sério risco de um grande acidente. Porque você vai pegar velocidade e daí? O pneu desliza e o acidente está feito. E as pessoas se machucam. Irmãos, assim também a mansidão é aquilo que nos controla para não cairmos no abismo. A mansidão é a força que Deus proveu pelo seu Espírito para nós e que nós devemos vivê-la e valorizá-la para não causarmos acidentes na igreja. Quando a gente tem força, a pessoa inteligente, capaz, já conheceu assim pessoas, inteligente, capaz e tudo, e ela faz isso, faz aquilo e tal, mas ela constrói uma coisa com a mão e destrói com a outra, por causa que ela não tem controle de si mesma. Ela fala aquilo que, ainda algumas pessoas dizem, eu falo aquilo que der na lata mesmo, aquilo que resolveu eu falo, falo, pronto, falou, eu digo umas verdades, pronto. Isso é uma pessoa sem
controle, causa acidentes, fere pessoas, tem força, tem inteligência, tem capacidade, mas não tem mansidão, não tem a força da mansidão. Irmãos, a pessoa mansa é a pessoa meiga, gentil, não fraca, pelo contrário. Apesar da sua força, ela tem controle de si mesma, é uma pessoa gentil, ela abre mão dos seus direitos para abençoar pessoas e conviver com elas. Enfim, Jesus, olha aí, Jesus sempre o nosso exemplo. Jesus, ele disse, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu fico imaginando, passa isso pela sua cabeça? A minha às vezes passa, né? Eu fico imaginando Jesus ali ensinando aquele povo, rindo com aquele povo, e aquela coisa toda. E Jesus era uma pessoa de presença agradável, não era carrancudo. Às vezes a gente pensa, né? Jesus não chega, não toca nele. Pelo contrário, os discípulos tentaram, é criança, deixa aí. O que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Olha o coração humilde de Jesus, era Jesus, hein? Mas ele recebia, aqueles que eram desprezados pela sociedade, Jesus recebia, Jesus era cheio de misericórdia, cheio de bondade. Jesus para mim, sabe o que era? Era um pote de mel. Sabe o que é pote de mel? Aquele mel docinho, gostoso. Era um pote de mel, uma pessoa agradável. Ele destilava amor, ele destilava mansidão. Não que Jesus não fosse, não agisse quando tinha que agir, mas olha aí, ó, a força sob controle. Ele agiu. Lá no templo ele derrubou tudo aquilo lá, o negócio lá não estava certo e ele agiu com força, mas no momento certo. Mas Jesus era um pote de mel, uma pessoa agradável. Você é um pote de mel? Infelizmente, às vezes, a gente é meio azedo, não é verdade? E Deus nos ajude, né? Para que a gente não seja um pote de limão azedo, difícil de tomar, mas que a gente seja um pote de mel, como Jesus era, uma pessoa agradável, gentil, mansa. Longanimidade. Queridos, para que nós possamos, como igreja do Senhor, vivermos a unidade, nós precisamos dessas características. Longanimidade é aguentar com paciência pessoas provocantes, difíceis. E quem não é difícil? Olha aqui, eu, Davi, sou difícil. A minha esposa que está assistindo agora que diga. Ela me conhece. Nós somos difíceis, irmãos. É difícil. Não é fácil, nós temos o nosso jeito, muitas vezes aquele jeito e aquelas coisas, o Senhor está tratando com a gente, mas estamos em construção, o Senhor está trabalhando com o nosso coração, mas nós precisamos entender que essa palavra, longanimidade, que é a paciência, nós precisamos ter uns para com os outros. E irmãos, por fim, nesse versículo fala sobre suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Esta palavra fecha esse versículo. Fala daquela mútua tolerância, sem a qual nenhum grupo de pessoas sobrevive ou vive juntos. Como nós precisamos aprender a tolerar uns aos outros. Eu fico pensando, irmãos, nas igrejas, por exemplo, Corinto. Talvez seja o caso dessa igreja mesmo, porque haviam judeus ali, como os capítulos anteriores mesmo revelam. Mas enfim, as igrejas daquele tempo, como Corinto, que era uma igreja portuária, que tinha todo tipo de gente de todo lugar, pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, como nós entregamos, como você entregou, conviverem juntos. Irmãos, isso é um milagre de Deus, a unidade para uma igreja tão diversa, como uma igreja desta. Judeus e gentios, ou seja, os gentios são os povos não judeus. Nós somos gentios para os judeus, nesse caso, estamos nesse grupo. Eles tinham diferenças culturais, diferenças de pensamento. Imagine o judeu, e o judeu, ele tem uma característica muito forte, ele tem uma personalidade muito forte, ele é muito firme nas suas convicções. Imagine naquele tempo convivendo com um grego, ou com um samaritano, ainda pior, que ele se achava mais puro que os samaritanos, por toda uma questão histórica. Como é que vivia esse povo junto? Tinham problemas, claro que tinham. E por isso Deus levantou o apóstolo Paulo para trazer essas questões, porque eles sabiam que eles e nós hoje teríamos problemas e precisaríamos aprender como resolver essas questões para cultivar, para viver em unidade. Imagine só o judeu olhando e falando, mas esse aí, um incircunciso,
Eu sou circuncidado ao 8º dia, isso e aquilo. Ele nem circuncidado é. Olha aí, come carne de porco. Que situação, né? E de repente o grego ou outro de qualquer povo iria dizer assim: pois é, mas eu gosto da minha carninha de porco, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Se eu tenho liberdade em Cristo. Você já pensou que situação difícil, todas essas questões e tantas outras que surgiriam aí? Irmãos, nós temos diferenças. Mas o que nós precisamos concordar são nas coisas principais da fé. Nós precisamos concordar naquelas questões fundamentais da fé, principalmente. O que quer dizer isso? Por exemplo, Jesus. Alguém dizer assim: mas eu não creio que Jesus mesmo ressuscitou. Não podemos ter, não há como termos comunhão com uma pessoa, unidade com uma pessoa, unidade espiritual, com uma pessoa que não crê na ressurreição de Jesus. Porque esta é uma parte fundamental da nossa fé. Jesus, eu acho que Jesus não é o único Salvador. Não há como nós termos unidade com uma pessoa que pensa dessa forma, nas questões fundamentais. Mas as outras questões, tantas outras questões que não são fundamentais, e que muitas vezes a igreja é prejudicada na sua unidade por outras tantas questões, até mesmo teológicas. Mas não chega nem a tanto. Muitas vezes a igreja acaba se dividindo, os irmãos brigando por questões até administrativas. Queridos, é como dizem os filmes, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu não estou falando aqui porque me mandaram pregar sobre isso, ou porque eu sei de alguma coisa da igreja, da IBNM, não, nada disso. Porque Deus colocou essa palavra em meu coração. E a gente vê, muitas vezes as igrejas estão se desfazendo, perdendo a bênção de Deus, é aquilo que Deus tem, o plano maravilhoso de Deus para a igreja, o fluir do Espírito Santo, porque estão enroscando uns com os outros em questões pequenas. A cor da igreja não gostei, porque os irmãos lá votaram assim, eu era contra, então eu vou embora da igreja. Meus queridos, nós precisamos aprender esta palavra, eu e você, suportarmos uns aos outros. O irmão pode estar errado, mas mesmo assim, eu quero ter paz com o irmão, eu quero continuar andando com o irmão, eu quero suportar o irmão. Olha que o versículo não diz, abandonando uns aos outros em amor, tem uma contradição, mas não é o que acontece. As pessoas se desentendem, eu vou embora. Para o pastor é mais difícil, né? Mas o membro fala, não, eu vou embora. Não, eu vou embora. Eu briguei com o irmão não sei o quê, eu vou embora. A palavra de Deus não diz para nós abandonarmos a congregação, como é costume de alguns. Não abandonando a congregação, como é costume de alguns. Mas a palavra de Deus diz, suportai-vos. Paguem o preço, como diz aquele cântico, né? Pagando o preço. E por mais que as trevas militem, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Que letra linda, pastor Daniel, que letra fantástica, é isso mesmo, a Bíblia está dizendo isso, querido, querida, está difícil de viver com o irmão é difícil, suporta, mas ele pensa assim, daquele texto bíblico e tal, não é fundamental, não é uma coisa fundamental, suporta, ele pode estar errado, ou você pode estar errado, suporta. O nosso entendimento eu sei que o irmão é difícil, ele não concorda, ele não pensa como eu, mas eu quero andar com ele, eu quero pagar o preço, eu vou grudar nesse irmão, eu quero ser bênção na vida dele, e se em alguma coisa eu puder ajudá-lo e conduzi-lo à palavra de Deus da forma certa, eu farei. Mas o importante é que Jesus Cristo é o meu Salvador, é o Salvador dele, derramou o sangue pela minha vida, ele compreende isso também, nós somos irmãos e podemos ter unidade. Amém? Meus irmãos, suportando uns aos outros em amor. Vivendo a unidade com todo o cuidado. Vivendo a unidade com todo o cuidado. Esse versículo grave no seu coração. Se você esquecer de tudo que foi falado aqui, guarde esse aqui. Ele diz assim, fazendo tudo. Talvez a sua tradução, como eu tenho uma tradução bíblica aqui que vai dizer procurando, e eu entendo que é muito fraca, porque na verdade no original não é procurando, essa palavra ela expressa algo um pouco fraco. Agora aqui no fazendo de tudo sim, é fazer com diligência, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que a palavra de Deus está ensinando a mim e a você é o seguinte, olha,
você precisa fazer de tudo por essa unidade do Espírito. De tudo que você puder. Faça de tudo, com diligência, cuide, a responsabilidade da unidade também é sua. Não, peraí pastor, mas o Espírito Santo é que, sim, é o Espírito Santo, tanto é que o texto vai dizer a unidade do Espírito, essa não se quebra, é uma obra dele, no coração da igreja, seja aqui na China, ou nos Estados Unidos, onde for, isso é inegável, mas o texto também diz que nós, eu e você, precisamos fazer de tudo, tem a nossa parte, o nosso cuidado, fazendo de tudo, sendo humildes, sendo mansos, sendo longânimos, ou seja, tendo paciência uns com os outros, suportando uns aos outros, fazendo de tudo, mas de tudo para que essa unidade não seja quebrada, no vínculo da paz. O que é vínculo? Cola. Já usou Super Bonder? Já colou o dedo que nem eu? Muitas vezes, né? Às vezes ficava assim, às vezes ficava assim. Aquela cola é muito forte. A paz é a cola, querido, para você chegar aqui e se sentir bem, sabia disso? Nesse aspecto de comunhão, de relacionamento, é a paz que nos une, é a paz que nos cola. Às vezes a pessoa diz assim, eu já ouvi isso, né? Não aqui. Ah, eu perdoei a fulana, mas eu não consigo mais ficar perto dela. Irmãos, primeiro que não perdoou, porque o perdão une, traz paz. É o remédio de Deus para os relacionamentos, seja onde for. Perdão, o perdão une, traz paz e nos faz andar juntos, colados. Quando há paz, nós nos colamos. Que situação difícil, né? Está dois irmãos aqui, mas eles não têm paz. Aí um vai sair por aqui, outro vai sair por aqui. Não, ele decide ir por lá porque ele não tem paz com seu irmão. Amados, não deve ser assim, mas nós precisamos fazer de tudo, pedirmos perdão, perdoarmos, buscarmos o relacionamento, demonstrarmos esse amor, externarmos esta unidade a cada dia, com todo o cuidado, no vínculo da paz, na cola da paz. Precisamos prezar pela paz. Vivendo a unidade porque temos uma grande motivação para isso. Quero terminar com esse ponto. Vivendo a unidade porque temos uma grande motivação para isso. Leia comigo esse texto belíssimo, maravilhoso e que alimentou o meu coração, vai alimentar o seu também. Versículos 5 e 6 para terminar. Um só Senhor, 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu enumerei aí, você pode contar, eu enumerei aí essa palavra 7 vezes. 7 vezes. Indicando unidade. Olha só, ele começa dizendo aqui, no versículo 4, sobre o Espírito Santo. Há somente um corpo e um só Espírito, irmãos. É o Espírito Santo de Deus, que nos trouxe para o corpo. Nós estávamos longe de Deus, e Jesus disse a ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele provocou o arrependimento no nosso coração, nós nos arrependemos, nós cremos em Cristo, e Ele nos colocou no corpo de Cristo, que é a igreja. Que coisa maravilhosa, temos o privilégio de sermos membros do corpo de Cristo, isso é uma obra do Espírito Santo, esse mesmo Espírito fez isso, e o Espírito faz mais, ele enche seu coração de esperança da salvação, esperança que Jesus vai voltar e que nós viveremos um dia para com Ele. Quantas bênçãos nesse Espírito, que nós devemos também ter unidade. O Senhor Jesus, ali, quando diz o Senhor, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, está falando do Senhor Jesus, uma só fé. É isso que nos une, irmãos, são essas coisas, uma só fé e um só batismo. Talvez aqui você vai ter que me suportar, tá bom? Sobre essa questão. Aqui eu entendo que o batismo não é quanto à sua forma, mas a sua essência, feito porque Jesus nos ordenou que fôssemos batizados e batizássemos,
feitos em nome de Jesus, um só batismo em Jesus, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Meus irmãos, Pai de todos, você faz parte de uma família cujo único Pai é Deus. É Deus, sobre todos, Ele é soberano, está em todos, age por meio de todos. Nós somos abençoados, enfim, irmãos, por um Deus triuno. Nós somos alvo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Meus irmãos, quer razão mais extraordinária, maravilhosa para a unidade do que esta? Somos abençoados pelo Deus que revela a sua unidade na sua essência. Um Deus único, um Deus uno, triuno, nos ensina a unidade. Vivem os três em um Deus só. Vivem unidos, nos abençoam de tantas formas. E assim é que nós devemos viver, uns para com os outros, no meio da igreja. Portanto, irmãos, esse texto ele deixa claro que nós precisamos diligentemente buscar e externar a nossa unidade, vivendo em amor, buscando cultivar a paz, suportando uns aos outros em amor, contemplando os fundamentos da unidade no próprio Deus, no nosso Deus. Eu quero te perguntar, para você estar pensando, vamos cantar, né? Eu quero perguntar para você, você tem promovido a unidade da igreja? Você tem sido um agente da promoção da unidade na igreja? Com o seu viver, a sua forma de falar, a sua forma de agir com o seu irmão? Pense nisso. Vamos viver a unidade do Espírito. Falar, tudo estava sobre mim.
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As várias sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrar ninguém extremo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Depois do apelo. Vamos ficar em pé por um instante. Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar agora. E nessa manhã, se Deus tocou em seu coração pela sua palavra, como é que você vai responder a palavra de Deus ao seu coração? Eu espero que nesta manhã, e Deus espera isso de você, que você responda positivamente. Toda palavra, saiba disso, toda palavra que Deus fala a você, Ele espera um posicionamento seu. E nesta manhã, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua resposta a Deus? Que a nossa resposta, que a sua resposta nessa manhã seja: Deus, eu quero me dispor a fazer de tudo, meu Deus, para que a unidade nesta igreja seja cada vez mais forte. Eu quero, meu Deus, viver esta unidade contigo e com os meus irmãos, que são a minha família, a tua família. Vamos orar. Pai do céu, a sua palavra nos desafia de uma forma grandiosa. Olhamos para Jesus e vemos esse Jesus maravilhoso, manso, humilde de coração, e nos sentimos tão pequenos diante desse desafio, mas ainda bem que contamos com o Teu Espírito Santo, que nos ajuda, até mesmo por isso é que Ele traz esta palavra ao nosso coração, que nós devemos nos dispor à nossa parte, devemos nos dispor para viver em unidade, obedecendo assim a Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos desta forma, Senhor. Ajuda-nos, a nós que somos filhos do Senhor, termos esta característica do Senhor de unidade, esta natureza do Senhor de querermos não a divisão, não a guerra, não a briga, não prevalecer a minha vontade, mas façamos tudo para vivermos na unidade, como o Senhor vive. Deus amado, obrigado por esta manhã. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que o mundo creia que Jesus é o Salvador, como Jesus mesmo orou. Ajuda-nos a sermos uns com os outros e com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.